Nos últimos anos, o yoga realmente explodiu entre os americanos. Muitas pessoas confiam nele. Alguns cristãos, porém, acreditam que há de fato um problema real com a yoga. Medite sobre isso. Coloquei a força nos filmes para tentar despertar um certo tipo de espiritualidade. O espírito que recebi dos mestres e treinei com alguns dos melhores do mundo era um espírito de violência, era diferente. É limitante rotulá-lo apenas como artes marciais. É apenas um modo de vida. Isso ajuda você a crescer emocionalmente e até mesmo espiritualmente. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez para a glória de Deus. Sim, e hoje você está aqui para assistir uma continuação de um assunto que nós trouxemos em um testemunho que você assistiu aqui, né? No nosso Exatamente. canal. Aqui nós estamos fazendo agora a parte 2 do Eric Wilson. Ele passou mais de 25 anos envolvido com medicinas orientais, com práticas de artes marciais, né? E ele vem falando para nós na primeira parte, que o link está aqui para você assistir, como foi a luta dele, a luta da família dele, né? Para que ele consiga ser e ver isso, realmente se era de Deus ou não, e como que foi a oração, como que é o poder da oração na vida do resgate desse homem de Deus. Também, vocês agora vão ver nessa segunda parte que o Eric vai entrar um pouquinho mais profundamente no que ele se envolveu e o que ele identificou nas suas pesquisas e nas práticas, o que realmente tinha algum meio místico lá no meio que não honrava a Deus, né? Exato. Quem assistiu o primeiro testemunho entendeu qual é a história dele e viu que no final, quando a gente trouxe algumas perguntas, ele falou assim: olha, eu quero explicar isso com mais detalhe na sequência que a gente vai fazer aqui. Então, hoje vocês vão assistir a parte 2, onde ele vai entrar mais profundamente nessa parte das artes marciais e esse link aí com o misticismo, o ocultismo, e entender o que está por trás de tudo isso, né? Exatamente. A grande pergunta é: essas práticas, elas realmente podem ser feitas ou algo mais além disso? Principalmente para um cristão, né? A gente está colocando aqui como base, um cristão deve ou não estar envolvido neste meio. Então, sem mais delongas, né? Já fizemos uma abertura bem grande aqui. Nós vamos deixar o link, para quem não viu, do testemunho dele, da primeira parte, na descrição do vídeo. Mas fica aqui conosco conectado. E vamos chamar aqui o Eric e o Giancarlo, que está conosco novamente, para fazer a tradução. Então, vamos colocar aqui na telinha o nosso convidado, Eric Wilson e Giancarlo, e dizer mais uma vez, welcome! Muito obrigado, pessoal. E aí, tudo bem? Hello, good to see you. Bom ver você também. Good to see you too, Eric. Okay. Dear Father in heaven, all Filho of do Pai us, que estás all nos of our céus, brothers and sisters, todos nossos irmãos e nossas irmãs, we thank you for the Lord Jesus Christ, our Savior. nós agradecemos pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Father, in his mighty name, we ask, E em seu nome poderoso pedimos, please send holy angels tonight. por favor, envie anjos santos essa noite. Bind all the powers of darkness that would seek to interfere with your work in our lives. Acorrenta todas as forças malignas que vêm interromper as nossas vidas. Open our eyes to see thy glory. E abra nossos olhos para vermos a sua glória. Open our ears so that we will hear your voice alone. Abram nossos ouvidos para que a gente consiga escutar a sua voz. We ask in faith. E é isso que te pedimos em fé. And we thank you in Jesus' name. Amen. E desde já somos gratos. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amen. Good evening. It's nice to see everyone. We're glad that you're here with us on this program. I hope that you were able to watch the previous program where we talked a little bit about the testimony of what our God had done in my wife and I and our children's lives. This Estou time, muito... I need to translate that. sorry. Estou muito grato aqui por você estar pela segunda vez aqui nos assistindo. A última apresentação foi a respeito do testemunho da minha vida. Go ahead. This time we're going to go in a little bit deeper and take a closer look at martial arts and spiritualism. Então, dessa vez, nós vamos se aprofundar um pouco mais no que está envolvido do espiritismo junto com as artes marciais. The name of our program is called Enchanted Ground, Not Against Flesh and Blood. E o nome do nosso programa é Chão Encantado, não contra sangue e carne. When I first began training in martial arts, I did it because I wanted to know how to fight to defend myself. A primeira vez que eu me introduzi em artes marciais, eu queria aprender em como me defender. What I did not realize is that the battle that we are fighting is not against flesh and blood. E o que eu não percebia antes é que a luta que estamos fazendo não é contra a nossa carne. God's word in 2 Corinthians, I believe, chapter 10 tells us that the weapons of our warfare are not carnal. The weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through God. Segundo Coríntios, capítulo 10, versos 4 a 5, fala que as armas com quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. To the pulling down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalts itself against the knowing of God. Destruímos argumentos e toda pretensão de que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. In the King James Version that I'm reading from, it says against the knowledge of God. E na versão King James que eu estou falando, diz contra o conhecimento de Deus. But the word knowledge there in the original Greek is knowing. Mas a palavra conhecimento aí, no grego original, significa sabedoria, conhecer. The Bible says that Adam knew his wife Eve, and they two became one flesh. E em Gênesis fala que Adão conheceu a sua esposa, e nesse ato de conhecer, se tornaram uma só carne. And that was the last prayer of our Savior, Jesus Christ, before he died on Calvary. Inclusive, essa foi a última oração de Deus, antes dele ter morrido no Calvário, de Jesus. He said, Father, I pray that they all might be one in us. E Jesus falou, Pai, quero que todos eles sejam um com nós. The knowing of Christ is intimacy. It's becoming one with him. He is in you and you are in him. Ou seja, quando a gente fala o conhecer, é você estar em Cristo e Cristo estar em você, se tornar um. And we're going to see in this evening's message why Satan is doing so hard to hide that truth from God's people. E hoje a gente vai ver o porquê que Satanás está tentando duramente esconder essa verdade do povo de Deus. So let's go to our next slide. Então vamos ao próximo slide. Revelation chapter 10, verse 7. E no Apocalipse 10, capítulo 10, verso 7. God says, but in the days of the voice of the seventh angel, which we are living in that day, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he has declared to his servants, the prophets.
E diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, que é os dias em quais estamos vivendo hoje, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. In 1 Timothy chapter 3, verse 16, Em 2 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 16, the Lord tells us what this mystery of God is. Deus revela o que esse mistério é. It says, great is the mystery of godliness. Grande é o mistério de Deus. God was manifest in the flesh. Ou seja, Deus foi manifestado em carne. That is exactly what God wants to do in each of us, to be manifest in our mortal flesh. E é exatamente isso que Deus quer fazer em nós, se manifestar em nós. And that is also what Satan is seeking to do through the mystery of iniquity. E é exatamente isso que Satanás está tentando fazer pelo mistério da iniquidade. Those two mysteries in the Bible, Esses dois mistérios na Bíblia, the mystery of godliness and the mystery of iniquity. o mistério divino e o mistério da iniquidade. One is God manifest in human flesh. Um é Deus manifestado na carne humana, The other is Satan and his evil angels manifest in human flesh. e o outro é Satanás manifestado em iniquidade na carne humana. Look at this promise in Romans chapter 8. E olha essa promessa em Romanos capítulo 8, versículo 19. Verse 19 says, For Verso the 19 diz: earnest expectation of all creation is waiting for the manifestation of the sons and daughters of God. a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. The word sons there in the original Greek means children begotten. E a palavra filhos, no grego, significa, ou seja, crianças adquiridas. O significado de filho em grego, no Romanos 8, 19. Amen. Amém. John chapter 1, verse 13, speaking of children of God, it says, E em João, 1 João, verse 13, is it? No, John 1, verse 13. E em João 1, 13, It says, which are born or begotten, not of blood, nor by the will of the flesh, nor the will of man, but of God. diz que os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. James chapter 1, verse 18 through 21. E em Tiago 1, capítulo 1, 18 ao 21, For of his own will begat he us with the word of truth, so that we should be a kind of first fruits of his creatures. diz que pela sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que de algum modo fôssemos as primícias de suas criaturas. The word creatures in the Greek is literally creation. E a palavra criatura no grego é literalmente criação. So how did God create everything? Então como que Deus criou tudo? By the word of his mouth. He Pela spoke, palavra dita. it stands fast. Ele falou e aconteceu. That's the way he begets us. He speaks it. And the moment you and I believe it, his word is manifest in our lives. E é assim que ele consegue nos transformar. Ele fala e a palavra dele é manifestada em nós. In almost every miracle that Jesus did in the Gospels, E em quase todos os milagres que Jesus realizou nos evangelhos, he said, according to your faith, be it unto you.
falou que de acordo com a sua fé, que assim proceda. Be it unto you. Que assim seja procedido em ti. That's the same thing he said in Genesis chapter 1. Let there be light, and there was. É a mesma coisa parecido com o que ele falou em Gênesis capítulo 1. Haja luz. God wants us to believe his word that much. E Deus quer que a gente acredite na palavra dele nessa quantidade. 1 Peter chapter 1, verse 22 and 23. Primeiro Pedro, capítulo 1, dos versículos 22 ao 23. It says that we are born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Diz que agora vocês purificam a sua vida pela obediência à verdade, visando um amor fraternal sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. And this is the word and promise which by the gospel has been proclaimed unto us. Vocês são regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra. E é essa palavra que impõe a vontade de Deus na sua vida. God literally tells us, just like he told Jesus, E Deus fala para nós, assim como ele falou a Cristo. when Jesus came up out of the water at his baptism at the River Jordan, Quando Jesus saiu do batismo no Rio de Jordão, God spoke from heaven. Deus falou do céu. He said, "This is my beloved son in whom I am well pleased." E falou, este é meu filho amado, em qual este é meu filho amado. Then Jesus was led into the wilderness to be tempted. E após o batismo, ele foi levado ao deserto para ser tentado. And the very first temptation he faced, Satan asked him, "If thou be the Son of God." E a primeira tentação, o que Satanás falou? Se você é o filho de Deus. Jesus knew he was the Son of God because God had spoken it. E Jesus sabia porque Deus havia falado para ele. God has also spoken that to you and I in his word. E ele também falou isso para nós através da sua palavra. 1 John chapter 3, verse 1 and 2. 1 João, capítulo 3. 1 João, 1 John, chapter 2. Chapter 3, verse 1 and 2. Capítulo 3, versos 1 e 2. God says, "Now we are the sons and daughters of God. And it does not appear what we shall be, but we know when he appears, we will be just like him." Diz que agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Romans chapter 8. Romanos capítulo 8. Actually, forgive me. That's a mistake. That's a typo. It's actually 2 Corinthians chapter 4. Na verdade, não é Romanos, é 2 Coríntios capítulo 4. Verse 3 through 6. Versos 3 a 6. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not. Diz, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the very image of God, should shine unto them. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus.
in our previous slide, we just read that the word of God is the gospel, the word that begat us again. E no nosso último slide, a gente acabou de ver que a palavra de Cristo é o evangelho. And now we see that this is what Satan has been working to hide from every man and woman, the gospel and the word of God. E agora vemos que é isso que Satanás está tentando esconder do seu povo, a palavra de Deus. Now I want to read a quote from a book called Thoughts from the Mount of Blessings, page 118. E agora eu quero ler um trecho de um livro. Our previous text says that the God of this world has blinded the minds of those that believe not. O nosso texto anterior fala que Satanás está tentando cegar o povo do entendimento de Cristo. And here we are told sin is blinding and deceiving in its nature. E aqui a gente vê que o pecado cega e engana em sua natureza. So far as in us lies, we should close every avenue by which the tempter may find access to us. Até onde estiver em nós, devemos fechar todas as avenidas pelas quais o tentador possa encontrar acesso a nós. When I first read this statement a couple of years ago, E quando eu li esse texto alguns anos atrás, the question that came to my mind is blinding to what? Sin E a is pergunta- blinding, but blinding to what? e a primeira pergunta foi, tá, o pecado nos cega, mas nos cega do quê? And God answered that question. E Deus me respondeu essa pergunta. Sin blinds us to the truth. O pecado nos afasta e nos cega da verdade. Jesus tells us in John 8, verse 32, E Jesus nos fala em João 8, capítulo 8, versículos 32. you shall know the truth, and the truth shall make you free. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. In John chapter 17, verse 17, E em João, capítulo 17, versículo 17, Jesus says, Father, sanctify them through thy truth. Yea, thy word is truth. Jesus fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sin blinds us to the truth. O pecado nos cega da verdade. Jesus said, we shall know the truth, and the truth will make us free. E Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. So the question that then comes to mind is, what is truth? E a pergunta que vem em mente é, o que é verdade? I grew up as a Seventh-day Adventist Christian, and I thought truth was simply correct doctrine. E eu cresci na igreja adventista do sétimo dia e eu pensava que a verdade era apenas seguir uma doutrina. And I thought I knew all the doctrines correctly, E eu pensava que eu sabia todas as doutrinas corretamente, but I still was not free. mas eu ainda não estava liberto. So when I read this verse, I said, Lord, I'm not understanding something. I Mas know quando eu the li- doctrine, but I'm not free. Mas quando eu li esse verso, eu falei, Senhor, eu sabia a doutrina, mas eu não estou livre. And God led me. He told me to look up the word truth in that verse. E Deus mandou eu olhar o significado da palavra verdade nesse verso. And this is what the word actually means. E isso é o que a palavra quer dizer. Truth means the unfailing verity of God's word. A verdade infalível da palavra de Deus. É isso que a palavra verdade significa nesse verso. In Numbers chapter 23, verse 19, Em Números, capítulos 23, versículo 19, God says, I am not a man that I should lie. Deus disse, eu não sou um homem para que minta.
nor the son of a man that I should change my mind. Nem filho do homem, para que se arrependa. Have I spoken, and shall I not do it? Acaso ele fala e deixa de agir? Have I commanded, and does it not stand fast? Acaso promete e deixa de cumprir? In Isaiah chapter 55, verse 9 through 11, Em Isaías, capítulo 55, dos versos 9 a 11. God says, my word has gone forth, it shall not return unto me void. 9 through 11, right? Yeah, I just took a section Yeah. of it. Diz, porque assim como nos céus são mais altos do que a terra, assim também são os caminhos mais altos do que vossos caminhos. Multiple times in the Bible, it tells us that it is impossible for God to lie. E múltiplas vezes na Bíblia nos mostra que é impossível para Deus mentir. The reason he can't lie is because when he says it, it happens. E o motivo do porquê ele não pode mentir é porque quando ele fala, acontece. The only thing that can stop his word from manifesting in our lives is unbelief. A única coisa que pode impedir que a vontade de Deus seja manifestada na nossa vida é não acreditar. All of creation he holds up with the word of his power. Toda a criação ele sustenta com o poder da sua palavra. And he asks us to believe that he can hold us up also by the same word of his power. E ele pediu para que nós sustentássemos a vontade dele por meio de fé. Deuteronomy chapter 32, verse 29 through 31. Deuteronômio, capítulo 32, dos versos 29 a 31. And this was startling to me when I read this in the scripture. Isso foi pouco intrigante para mim quando eu estava lendo na escritura. Listen to what the Lord is saying to you and I. E olha o que Cristo está falando para você e para mim. Oh, that they were wise and that they understood this, that they would consider their latter end. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual seria para o seu fim. For how should one chase 1,000 and two put 10,000 to flight? Como poderia um só homem perseguir 1.000 ou 2.000 porem em fuga 10.000? Except their rock had sold them, and the Lord, Jehovah, had shut them up. A não ser que a sua rocha tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? And listen to what Moses was inspired to write. E olha o que Moisés foi inspirado a dizer. He says, for their rock is not like our rock. Even a our rocha dele- enemies themselves know this. Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, como o que até mesmo os nossos inimigos concordam. Our rock is the Lord Jesus Christ, Nossa rocha é o Senhor Jesus Cristo. and he cannot fail. E ele não consegue falhar. Listen to the next verse. Agora olha o próximo verso. For their vine is the vine of Sodom and of the fields of Gomorrah. Yea, their grapes are grapes of gall, poison, and bile, and their clusters are bitter. Porque sua vinha, da vinha de Sodoma e de campos de Gomorra, sim, suas uvas são uvas fel, veneno, bile, e seus cachos são amargos. Their wine, the wine of Babylon, is the poison of dragons and the cruel venom of asps. O vinho de Babilônia é o veneno do dragão. When we go back to Genesis chapter 3, verse 1 through 5, E quando a gente vai para Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 5, Satan literally took possession of a serpent and talked through it.
Satanás literalmente tomou posse de uma serpente e falou através dela. The serpent acted as a medium for Satan. A serpente foi utilizada como um médium para And we're passar not going to informação. go in, and we're not going to go into this tonight, E a gente não vai se aprofundar nisso hoje à noite. but we did a program with Little Light Studios last year, Mas a gente fez um programa com o Little Light Studios no ano passado, and we were talking about the coming of the cosmic Christ. e a gente estava falando da vinda do Deus cósmico. And we were talking about the role of the Protestant world and spiritualism and the Vatican. E a gente estava falando a respeito do papel espiritismo, protestantismo e o Vaticano se unindo. And when we looked up the word Vatican, do you know what the word literally means in Latin? E quando a gente olha a palavra Vaticano, você sabe o que significa no latim? It means the divining spirit or serpent, the divining serpent. Significa a serpente divina, ou a divina serpente. The first place in the Bible that a serpent divined was Genesis, and it was Satan speaking through the serpent. E a primeira vez que a serpente foi divinificada foi no Gênesis, com Adão e Eva. So the Vatican's very name, and they know this, means the divining serpent. It is Satan that is speaking through them. Então, o próprio nome do Vaticano, e eles sabem disso. When Satan spoke to Eve, and she was a symbol of the church, she was a symbol of the bride of Christ. E assim que a serpente falou com Eva, e Eva, como mulher, era o símbolo da igreja, o símbolo de Cristo. Satan was seeking to deceive Christ's bride. Satanás estava tentando enganar a esposa de Cristo. No caso, é a igreja. Satan asked Eve a question. Ele fez a ela uma pergunta. In the King James, it says, hath God said. Hath? Hath. Hath Had or God hath? said. Hath. Ah. Uhum. E disse que meio Cristo falou. But it is implied, hath God really said. Ah, okay. A serpente disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, questionou a Deus. Não foi Deus que falou? Satan put a shadow of doubt on the word of God. E ao falar dessa forma, ele colocou uma sombra de dúvida na palavra de Deus. He said, I know this is what God said, but is that what he really meant? Ou seja, ela se questionou. Eu sei o que Deus disse, eu sei que ele falou isso, mas o que ele quis dizer com isso? And that is exactly what Satan is doing to Christians today. E é exatamente isso que Satanás faz com os cristãos de hoje. I know the Bible says that, but are you sure that's what it really means? Ou seja, eu sei que a Bíblia diz isso, mas será que é isso que ela quer dizer? I want to read a quote from Desire of Ages, page 257. Agora eu quero ler um trecho de Desejado de Todas as Nações, páginas 257. And John, can you see this to read, or do I need to use small sentences? I can simply read it without you speaking it. I already have it here. Okay. E diz assim: os líderes de Israel professavam ser os expositores da palavra de Deus, mas eles estudaram apenas para sustentar as suas tradições e reforçar as observâncias feitas pelo homem. Por sua interpretação, eles expressaram sentimentos que Deus nunca havia dado. Sua construção mística tornou-se indistinta daquela que ele havia tornado clara. This is what's happening to God's people today. E assim como aconteceu antes, é exatamente o que está acontecendo com o povo de Deus atualmente. God's word has become a mere letter, A palavra de Deus se tornou uma simples carta escrita num papel, but no power.
mas zero poder por trás. In Education, page 126, we are told, No livro Educação, página 126, somos ditos: every command is a promise, accepted by the will and received into the soul. The promise, the command, brings with it the life of the Infinite One. que cada comando de Deus é uma promessa, exceto pela vontade e recebida na alma. For it is the Spirit that quickeneth, gives life. The flesh profiteth nothing. The words I speak unto you, said Jesus, they are spirit and they are life. Ela, a palavra de Deus, traz consigo vida do infinito, pois é o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito, e eles são vida. Every command is a promise. Todo comando é uma promessa. When I first read that, I could not understand what that meant. E a primeira vez que eu li isso, eu não consegui entender o que quis dizer. And the Lord asked me, Eric, what command did you mess up on the worst? E ele fez uma pergunta para mim: qual é o mandamento que você mais errou? And I didn't want to answer. E eu simplesmente não queria responder. Because the Lord knew I had struggled with lust and adultery. Porque Deus sabe que eu tinha passado dificuldade com luxúria e soberba. And God asked me, what command did you break? E Deus me perguntou: qual mandamento que você quebrou? And I said, thou shalt not commit adultery. Que você não deve cometer adultério. But the way that I had always heard that command, Mas o jeito que eu sempre escutei esse mandamento it was scary. era assustador. Thou shalt not commit adultery or Você else. não deve cometer adultério. But God says every command is a promise. Mas Deus fala também que cada mandamento é uma promessa. And I said, Lord, how can it be a promise? E eu perguntei: Deus, como que pode ser uma promessa? And he told me, Eric, who was the promise made to? E Deus perguntou: para quem que foi feita a promessa? And I said, me. E eu falei: para mim. And he said, then speak it that way. Então fale desta forma. And for the first time, my eyes were opened and I saw God's love and his power. E pela primeira vez meus olhos foram abertos e eu vi o amor e o poder de Deus. I was looking at those commandments Eu estava olhando para os 10 mandamentos. and I read that commandment as a promise. E eu li esse mandamento como uma promessa. Eric Wilson, I promise you won't commit adultery. Eu, Eric, te prometo que você não vai cometer adultério. Ellen White says that's how Jesus overcame every temptation. E Ellen White fala que foi assim que Jesus venceu todas as tentações. He spoke God's promises out loud in response to the temptation. E para cada tentação, ele falou as promessas de Cristo. And that's how you and I overcome as well. E é assim que eu e você conseguimos vencer também. In Revelation chapter 12, it says, we overcome Satan by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. By us What verse? speaking. I think it's verse 12 or 13. Let me look. Revelation chapter 12, verse 11. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 11, nos diz: E eles o venceram pelo sangue de Cristo e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Our Amém. testimony is what we speak out loud. It's your confession of your faith in God's word. E o nosso testemunho é o que falamos em voz alta e a nossa fé que temos na palavra de Deus. The Gospel of John says, he that has received his testimony has set to his seal that God is true.
E fala em João também, que aquele que nos prometeu há de fazer cumprir. Amen. Amém, amém. Desire of Ages, page 257 and 258. Desejado de When todas as Satan- nações, capítulo, páginas 257 e 258. When Satan has undermined faith in the Bible, he directs men to other sources for light and power. And thus he insinuates himself. Those who turn from the plain teaching of Scripture and the convicting power of God's Holy Spirit are inviting the control of demons. Olhem só, quando Satanás minou a fé na Bíblia, ele dirige os homens a outras fontes de luz e poder. Assim, ele se insinua. Aqueles que se desviam, claro, o ensino das Escrituras e o do poder, convincente do Espírito Santo de Deus, estão convidando o controle dos demônios na própria vida. Criticism and speculation concerning the Scriptures have opened the way for spiritism and theosophy, those modernized forms of ancient heathenism, to gain a foothold even in the professed churches of our Lord Jesus Christ. E a crítica e a especulação sobre as Escrituras abriram o caminho para o espiritismo e a teosofia, aquelas formas modernizadas do antigo paganismo, e ganhando apoio, mesmo nas professas igrejas do nosso Senhor Cristo. Theosophy is the organization that was founded by H.P. Blavatsky. Teosofia ela foi fundada por H.P. Blavatsky. She was alive when Ellen White was teaching, and they lived in the same part of our country in America. E ela estava viva no mesmo momento quando Ellen White estava falando as mensagens dela. Now let me show you how this happened in my life, and it's happening to millions around the world. Agora deixa eu te mostrar como isso aconteceu na minha vida e está acontecendo com milhares ao redor da Terra. And if you're able to, John, I'm not going to read the text, but give the entire references at the bottom when I share it. In this slide, right? Yes, in each slide. Tá. Eu não vou You ler just o have to texto. just say the reference. Ok. Eu não vou ler o texto, mas eu vou falar a referência que está nos 2 versículos que estão aqui embaixo. E Deus falou todas essas palavras dizendo: não te curvarás a eles e nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso. Sim, eu sou casado com você. E aí na imagem a gente consegue observar que estão se curvando. These men, these 4 men that you see here, are high-level black belts from Europe, America, and Australia. Esses 4 homens que vocês estão vendo aí, eles são faixas pretas de alto nível. And they are bowing at the feet of the abbot of the Shaolin Temple. E eles estão se curvando para o mestre do templo Shaolin. They have their hands folded in a meditation, a prayer pose. Numa entonação de meditação e oração. They have their eyes closed before this man. Estão com os olhos fechados diante do mestre. They have traveled for thousands of miles to be there. E viajaram por milhares de milhas apenas para estar ali nesse momento. Because they have asked for him to impart a spiritual blessing into their lives. E fizeram isso em prol de que esse homem abençoasse eles com algum viés espiritual. They know that when they get up off their knees, they will go back to their countries with more power to teach the martial arts than they have ever before experienced. E eles sabem que ao fazer essa cerimônia, eles vão voltar para o país deles com muito mais poder para ensinar as artes marciais. That is because the spirit that is in him is the one that is imparting its spirit to them. E o motivo disso é que o espírito, ou o anjo caído que está no homem de vermelho, está fazendo parte também desses outros homens. When I was in Chinese martial arts and in the Japanese martial arts, every black belt knew
the spirit of the founder was passed to the Grand Master. E tanto nas artes marciais chinesas quanto nas japonesas que já fiz, e todo faixa preta já sabia que o espírito do mestre, de acordo com cada templo, é o espírito que vai ser encarregado para o grão-mestre. And from the Grand Master, it was passed down to the masters. E para o grão-mestre era repassado para os mestres. And from the masters to the black belts. E dos mestres para os faixas pretas. And from the black belts to all of the students. E dos faixas pretas para todos os outros alunos. That's why they bow. E é por isso que eles se curvam. Uau. Exodus chapter 3, verse 6 Êxodo, and verse 13 through 15. Êxodo capítulo 6, versos. Deixa eu pegar aqui. Moreover, the Lord said, I am the God, the mighty one of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Moisés, are you reading not 3:6? You're reading 3:13? This is condensed. Ah, ok. What I am reading is Então, o que ele condensed fez, from these pessoal? texts. O que está aparecendo no slide é um resumo condensado do que está nos versos bíblicos, que eu vou ler agora. Além disso, ele disse, eu sou o Deus, Elohim Todo-Poderoso, de teu pai, Deus de Abraão, o Deus Isaac e Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois temeu olhar para Deus. We see here the man on the right is doing exactly what Moses did before God. E a gente consegue observar que esse homem que está no slide está fazendo exatamente o que Moisés fez diante de Deus. For almost 25 years, I found myself doing the exact same thing. E por praticamente 25 anos eu me encontrei fazendo exatamente a mesma coisa. I would bow before the senseis and the sifus or sijo or the grandmasters or the gurus. Eu me curvava para os gurus, os grandes mestres e todo tipo de autoridade que estava dentro do And I tempo da luta. was doing exactly what Satan had told Eve. Eu estava fazendo exatamente o que Satanás falou para Eva. God said, don't bow. And I said, yeah, but it doesn't really mean that. Deus falou, não se curve, mas não é isso bem que Deus quer dizer, né? Foi isso que Satanás falou. Listen to these next few quotes from Chinese and Japanese masters. Agora veja essas citações de alguns mestres de Kung Fu chineses. By bowing, we are giving up ourselves to the universe or the Tao. Ao nos curvarmos, estamos nos entregando ao universo e a Tao. To give up ourselves means to give up our dualistic ideas. That means there's black and there's white, absolutes, and become one. Desistir de nós mesmos significa desistir de nossas ideias dualistas, no caso, preto, branco, yin e o yang, e nos tornarmos um. He says, when you become one with everything exists, then you find the true meaning of being. Quando você se torna um com tudo que existe, você encontra o verdadeiro significado do ser. That is what Buddhism teaches. E isso é o que o budismo nos ensina. This is a quote from the Bujinkan Dojo. E essa é uma citação do Dojo Budokan. The bow-in ceremony is based on a Shinto ritual banishing evil spirits and inviting the presence of the gods, plural. A cerimônia de reverência é baseada em um ritual shintoísta que bane os maus espíritos, convidando a presença dos deuses. Deuses, no plural. However, in the context of training, students may think of this ritual of bowing as banishing their own personal demons. Então, no contexto da formação ou treinamento, os alunos podem pensar nesse ritual como banir os próprios demônios pessoais, limpando a mente de pensamentos negativos ou distrativos
e preparando-se para o treinamento. Cleansing the mind of negative or distracting thoughts and preparing for training. As palavras ditas durante a cerimônia de entrada e saída, The words spoken during the bow in and bow out ceremony can be translated as in every moment another chance for enlightenment. e essa palavra, Shikin Haramitsu Daikomyo, traduzida em a cada momento outra chance de iluminação. Exodus chapter 3, verse 4 through 5 says, Then the Lord said unto Moses, Put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. E em Êxodo, capítulo 3, versículos 4 a 5 e Atos 7, 35, é dito: Então o Senhor Jeová, Yeshua, ou Yahweh, disse a Moisés: Tira os sapatos dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. And in almost every school that I stepped into, we were required to take our shoes off when we stepped inside the room. E em praticamente todas as escolas ou dojos que eu já treinei, você é obrigado a tirar os sapatos para poder entrar. The masters and the black belts there may not have realized it, Os mestres ou os faixas pretas lá podem não ter percebido isso, but when a child of God bows to those men or to those images on the wall, mas quando um filho de Deus se curva diante daquelas imagens na parede, de fotos de mestres, or when a child of God takes off their shoes when they walk into that training center, that dojo, ou quando um filho de Deus tira os seus pés ao entrar no templo ou no dojo, the evil spirits that dwell in those temples mock God. os espíritos malignos que tomam conta daquele templo zombam de Deus. They say, That's your child, and they're bowing to me. Eles falam: esse é o seu filho e eles estão se ajoelhando para mim. It's your child, and they're taking their shoes off on my holy ground. Esses são seus filhos e eles estão tirando os pés na minha terra santa. In the Japanese, a training hall is called dojo, and the literal translation in Japanese means a place of the way. E a palavra dojo, que vem do japonês, significa um lugar, um caminho. E a tradução é um lugar do caminho. A same training hall in Chinese is called a daojang. E a mesma tradução, só que no chinês, o Daojiang, The Chinese meaning is a place of enlightenment. significa um lugar de iluminação. So when a Christian steps into one of those places, Então, quando um cristão entra num ambiente desses, those places are called a place of the way or a place of enlightenment. esses lugares são chamados de um meio para um caminho, um lugar para um caminho, ou um lugar de iluminação. Pay attention to that phrase, a place of the way. Preste atenção nessa frase, um caminho, um lugar para o caminho. This is a quote from one of Chuck Norris's friends named Duke Tershell. E esse é uma citação de um dos amigos do Chuck Norris. I don't think people really know why they're taking their shoes off, other than they were told to. Most instructors I asked played it safe and said, it's just the tradition. Just don't ask what tradition, because you'll be right back where you started. Acho que as pessoas não sabem o porquê estão tirando os sapatos, a não ser que tenham sido instruídos a fazê-lo. A maioria dos instrutores a quem perguntei jogaram pelo seguro, disseram: é tradição, apenas não pergunte. Mas que tradição? Porque você estará de volta onde você começou. He then goes on and says, the way I present my answer
When a student asks me, why do we take off our shoes, is a longer version of this. The student removes his shoes to yield to the instructor's right to lead. The instructor removes his shoes because he too yields to a higher power. Ou seja, a forma como apresento a minha resposta quando o aluno pergunta por que tiramos o sapato é uma versão mais longa disso. O aluno tira os sapatos para ceder ao direito do instrutor de liderar. Ao instrutor tirar os sapatos porque ele também cede a um poder superior. So if you have a student and a master in the same room and they are alone, então, se você tem um aluno e um mestre e eles estão no mesmo quarto, na mesma sala, and they both take their shoes off, e os dois tiram o sapato, who is the higher power that the instructor is yielding to? Quem é o poder superior a quem o instrutor está cedendo? This is a quote from Steve Dino. He said, train in the dojo as often as you can. Consider it to be a sacred place. Do not take advantage of your privilege or position. Consider the dojo to be the sensei's home. E aqui é uma citação do Steve Dino, que diz: esse é um lugar de honra e aprendizado. Pense nisso como um solo sagrado e dê o melhor para aprender os costumes, palavras, tradições e a história de sua arte. Esta é uma arte oriental. Você deve agir como se estivesse lá. He says this is a place of honor and learning. Think of it as holy ground. Give your best effort to learn the customs, the words, traditions, and the history of your art. This is an oriental art. You must act and live as if you were there. Ou seja, ele fala que você deve tratar como um solo sagrado, dar o seu melhor esforço, aprender os costumes. David Ito, a fifth dan in Aikido, says, to the Aikidoist, the dojo represents sacred ground. In many martial arts, the level of sophistication of the art is proportionate to the sacredness of the training space. The higher level of sophistication, the more sacred the space. Aqui nós temos o David Ito, que é o quinto dan em Aikido. E ele diz: para o Aikido, o dojo representa um solo sagrado. Mais uma pessoa falando. Em muitas artes marciais, o nível de sofisticação da arte é proporcional à sacralidade do espaço de treinamento. Quanto maior o nível de sofisticação, mais sagrado é o espaço. Since we regard the dojo as someplace sacred, this means we cannot buy it or that money alone will not sustain the dojo. Only hard work will. Every day as we clean the dojo, we are in essence cleansing ourselves. Aikido training offers no other incentive. Já que consideramos o dojo como um lugar sagrado, isso significa que não podemos comprá-lo, ou aquele dinheiro sozinho não sustentaria o dojo. Apenas o trabalho duro o fará. Todos os dias, enquanto limpamos o dojo, estamos em essência nos limpando também. O treinamento de Aikido não oferece nenhum outro incentivo. Do you know what is frightening? Você sabe o que é amedrontante? The words that he is using, it sounds like the dojo is a temple. E sabe o que é meio... dá um pouco de medo? As palavras que ele está usando para se referir ao dojo é como se fosse um templo. By cleansing the dojo, he says we are in essence cleansing ourselves. Ao limpar o dojo, estamos ao mesmo tempo nos limpando. This is a quote from one of the first Caucasian men ever to receive official certification as a master in Chinese internal arts. His name is Earl Montague.
E essa citação é do Earl Montagu, que foi um dos primeiros homens caucasianos a ser aceito. E He said, what's his Dan? there was no Dan. Não tinha Dan. Ok. He received a master's certificate. In the original Chinese arts, you only had students, disciples, and masters. There were no Dan. Então, That came much later. Então, na época que ele foi considerado um grã-mestre, não existia Dan ainda. Era apenas aluno, mestre e grã-mestre. He said, directly facing conflict, the boundary between religion and martial arts becomes even more unclear. Ele diz, a enfrentar diretamente o conflito, a fronteira entre religião e artes marciais torna-se ainda mais obscura. In conflict, it becomes more unclear between religion and martial arts. Ou seja, em conflito se torna menos claro entre religião e artes marciais. And you're going to see why here in a moment. E agora você vai ver o porquê em um momento. This is another picture of those high-level black belts with many of their students that came to the Shaolin Temple. Aqui é mais uma foto de vários outros alunos com aquele mestre dos que estavam se ajoelhando. The quote is from the International Budo Academy. E a citação é da Academia Budo Internacional. It says, we bow to the shoman, the front of the dojo, in honor of our ancestral heritage. We bow to the sensei or master as a gesture of respect for the teacher. Diz, nós nos curvamos ao shomen, frente do dojo, em honra da nossa herança ancestral. Nos curvamos ao sensei, o mestre, como um gesto de respeito ao professor. For in addition to being a teacher of karate techniques, the sensei is a guide to illuminate the path and lead the way for the student. Pois além de professor de técnicas de karatê, o sensei também é um guia para iluminar o caminho e liderar o caminho para o aluno. When we look up the two Chinese terms, sensei and sifu or shifu, quando a gente olha os dois termos do japonês, de sensei ou shifu, sensei literally means a master instructor. Normally within the martial arts, it is one who has taught and promoted others to the level of first dan black belt. Sensei significa mestre instrutor, normalmente dentro das artes marciais, e é aquele que ensinou e promoveu os alunos de nível de faixa preta para o primeiro dan. Sifu or shifu is known as a skilled teacher, a master, and is traditionally recognized as a teaching father. Já sifu ou shifu significa professor habilidoso, mestre e tradicionalmente reconhecido como pai professor. In the Japanese arts, the structure of the art was based more on military. Então, na cultura japonesa, a base da arte marcial era mais baseada em militares. While in the Chinese arts, the structure of the art was based more on family or familiar. Então, já na chinesa, era mais baseado em família ou familiaridade. And it's funny because that's where you have familiar spirits. They are family spirits. They are spirits that are familiar to you as if family. E é engraçado porque são espíritos que são como uma família para você. São espíritos que se familiarizam com você. No caso, anjos caídos. Listen to what Jesus said in Matthew chapter 23, verse 5 through 8. Agora veja o que Jesus está falando no capítulo 23, versículos 8, 5 a 7. Jesus said, "Be not ye called rabbi,
master, teacher, or spiritual guide. For one is your master, even Christ. All of ye are brethren. For all their works they do to be seen of men. E não seis chamados de rabino, mestre, professor ou guia espiritual, pois um é o seu mestre, e sim Cristo. E sois todos irmãos, pois todas as suas obras e eles fazem para serem vistos pelos homens. For they love the uppermost rooms at feast, and the chief seats in the synagogues and churches, and they love greetings in the markets, and to be called by men, Rabbi, Rabbi. Pois eles amam os lugares altos, os primeiros lugares nas festas e os primeiros assentos nas sinagogas. E eles adoram as saudações nos mercados e serem chamados pelos homens de Rabi. It is exactly that way in all of the martial arts. E é exatamente dessa forma em toda a arte marcial. In the Filipino arts, everyone wanted to be called a guru. E na Filipino what? Filipino arts. Nas artes marciais filipinas, todo mundo gostaria de ser chamado de guru. In the Japanese, everyone wants to be known as a sensei or E na shiha. japonesa, todo mundo quer virar um sensei ou um shiha. In the Chinese arts, everyone wants to be a shifu. E na chinesa, todo mundo quer ser um sifu ou shifu. Jesus went on and said in verse 9, call no man your father upon the earth, for one is your Father, which is in heaven. E Jesus falou em Mateus 23, versículo 9, e a ninguém chameis vosso Pai sobre a terra, pois um é o seu Pai. O guia, ou diretor espiritual, no caso, né, que está escrito aí na tela, que está no céu. It's startling because the picture on the left, that is the Dalai Lama, and he's bowing to Pope John Paul. É interessante perceber que na foto à esquerda, esse é o Dalai Lama, e ele está se curvando ao Papa. The highest religious leaders of every religion in the world will bow before that man. Independente de qualquer líder religioso que seja, vai se curvar diante desse homem, o Papa. That means that they recognize him as their spiritual authority. Ou seja, diz que eles reconhecem ele como a sua autoridade espiritual. And it's not because of the man, it's because of the spirit that is within the man. E não é por causa do homem, mas é por causa do espírito que está no homem. The spirit that is in the Dalai Lama recognizes the spirit that is in the Pope as being higher and greater. O espírito que está no Papa se reconhece como superior ao que o tem dentro do Dalai Lama. This is a quote from the British Key Society. E essa é uma citação da Sociedade Key britânica. Zen Buddhism began the idea of understanding life. It suggests that when one understands life, one feels as if one is newly born. The word sin means before, and the word sei means to be born. So sensei literally means a person who is twice born or born before. Like a baptism. Go ahead. Like a baptism, right? Yes, exactly. This birth is spiritual, not physical birth. The original meaning of sensei is one who is spiritually born before others. E olha só, no budismo Zen, deu ao início a ideia de compreender a vida, que sugere como alguém compreende a própria vida e se sente-se como se tivesse nascido de novo. A palavra sen significa antes e sei significa nascer. Então, o sensei significa literalmente uma pessoa que nasceu antes ou nasceu de novo. Esse nascimento é um nascimento espiritual. E foi aí que eu interrompi ele e falei, é como se fosse um batismo. É espiritual e não físico.
O significado original de sensei é aquele que nasce espiritualmente antes dos outros. In John chapter 3, verse 6 and 7, listen to what Jesus said. E em João, capítulos 3, versículos 6 a 7, veja o que Jesus fala. That which is born of the flesh is flesh, but that which is born of the Spirit is spirit. The question we have to ask in this situation is, what spirit? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, ou gerado pelo Espírito, é Espírito. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: In almost every Eastern pagan religion, in almost every occult society, there is a group of people that are known as twice born. em todo tipo de civilização do leste, existem dois tipos de pessoas que nascem de novo. In the first art that I trained in, the one I was in for almost 20 years, the Grandmaster told me the night that I showed up for my black belt ceremony, he said, Eric, he said, this is much different than you can imagine. Na noite que eu cheguei no templo lá para poder receber a minha faixa preta, o mestre falou para mim, olha, isso é bem diferente do que você pensa, tá? He said, this is more like a marriage than a promotion. Ao passar de faixa, isso é muito mais como um casamento do que uma promoção. He told me I would not understood it then, but I would understand it later. E ele me falou que você não vai entender isso agora, mas você vai compreender depois. During that black belt ceremony, I remember the Grandmaster poured water into a teacup, and then he drank from the cup, and I drank from the cup. E eu lembro que ao fazer a cerimônia para eu receber a faixa preta, ele pegou um copo de água, ele bebeu um pouco e ele me deu para eu beber também. When that ceremony ended, I realized later that the spirit that was in him now had been given legal rights to begin coming into my life and working in my life. E hoje eu sei que no momento em que esse ritual aconteceu, o espírito que governava o mestre recebeu autorização para poder também me governar. This was the step onto enchanted ground. E esse foi o primeiro passo para a terra encantada, o chão encantado. I remember that man when he promoted me that night. He told me, Eric, a first degree means you have mastered the basics. E eu lembro, na noite que ele me deu a faixa preta, ele falou assim, esse é o primeiro passo para o básico. Listen to what God's word says. E olha o que a palavra de Deus fala. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 through 16. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16. E referência de Apocalipse. Go. Be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion? Communion means common union. What communion hath light with darkness? E diz aqui, não se ponham em julgo desigual com os crentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? De acordo com... Let me just finish 16. Sorry. De acordo com o que há entre o templo de Deus e os seus ídolos, pois somos santuário de Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. And what agreement hath the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, just as God hath said, I will dwell in them, and I will walk in them, and I will be their God, their mighty one, and they shall be my people. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois
você no caso, o templo de Deus vivo, como Deus disse, habitarei neles e neles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. We don't have time tonight to go into the details, Não temos tempo hoje à noite para entrar nos detalhes, but I want each of our viewers to notice the symbol on the center of the chest of that Buddha. mas eu quero que todos vocês percebam o símbolo que está no peitoral desse Buda. That is the swastika. Isso é uma suástica. That is the symbol that Adolf Hitler used for the Nazis. E esse é o símbolo que Hitler usou para os nazistas. The only difference is the swastika that Hitler used was inverted. Exato. A única diferença é que a suástica de Hitler era invertida, para o outro lado. Do you know where Hitler got the idea for that symbol? E você sabe onde que Hitler conseguiu a ideia para esse símbolo? He kept a copy of Madame Blavatsky's book, Isis Unveiled, on his bedside table. Ele mantinha uma cópia da Madame Blavatsky no seu criado mudo. That symbol was used by the Buddhists 2,000 years ago. E esse símbolo era usado por budistas há 2.000 anos atrás. It's used in Hinduism. É usado no hinduísmo também. The symbol actually means the same thing as the yin and yang. E o símbolo quer dizer praticamente a mesma coisa que o yin e yang. It is the joining of male and female energies. Que é a união da energia masculina e a energia feminina. It is the union of darkness and light. A união da escuridão com a luz. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and chapter 6 verse 19 and 20. 1 Coríntios capítulo 3, 16, 6, 19 a 20. What? Know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If any man defiles the temple of God, him will God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Vamos lá. Portanto, não sabeis que sois o templo do Espírito Santo, que habita em vós, e que não sois de vós mesmo? Agora no próximo. Ou não sabeis que vosso corpo é santo do Espírito Santo, que habita em vós, a qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. It says, if any man defile the temple of God, him God will destroy. E fala que quem destruir o templo de Deus, Deus vai destruir a pessoa. It's not that God is angry and kills a person. Não é que Deus está bravo e mata a pessoa. It's because the Bible says our God is a consuming fire. É que fala que Deus é um fogo consumidor. So how can I bring trash in when there is a fire dwelling inside of me and it not be burned? Então, como que eu consigo trazer lixo para dentro de mim, dado que tem fogo queimando dentro, e não ser queimado? Romans 6:16 says, know ye not that to whom you yield yourselves as servants to obey, his servants you are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness and life. Em Romanos 6,16 fala, não sabeis que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Review and Herald, April 14, 1896. Go ahead. The forces of darkness will unite with human agents who have given themselves into the control of Satan, and the same scenes that were exhibited at the trial, rejection, and crucifixion of Christ will be revived. Through yielding to satanic influences,
men will be transformed into fiends. That means demons. And those who were created in the image of God, who were formed to honor and to glorify our Creator, will become the habitation of dragons. E no livro Review and Herald, de Ellen Goldwhite, escrito em 1896, é citado: as forças das trevas se unirão com os agentes humanos que entregaram-se ao controle de Satanás. E as mesmas cenas que foram exibidas no julgamento, rejeição e crucifixão de Cristo serão revividas. Ao ceder às influências satânicas, os homens serão transformados em demônios, e aqueles que foram criados à imagem de Deus, que foram formados para honrar e glorificar o seu Criador, se tornará morada dos dragões. When I first read that, I could not believe that I was reading what that says. A primeira vez que eu li isso, eu não conseguia acreditar no que queria dizer. It's going to be even more startling soon. E vai ficar um pouco mais pesado muito em breve. This is an article about a Chinese monk from the Shaolin Temple that moved to New York City. E aqui é um artigo sobre um monge chinês que se mudou para Nova York. Born in China, Shi Yongming started his martial training at age 5. In 1994, he founded the USA Shaolin Temple in New York City and now has branches in Austria, Mexico, South Africa, Chile, Trinidad, Tobago, and Argentina. The Shaolin monk's teaching method is said to be unique. Among his students, there are Christians, Jews, Muslims, Buddhists, and others. Shi Yongming wants newcomers to observe a class before they sign up. He also wants them to understand Chan philosophy or Zen philosophy first, even the children students. Nascido na China, Shi Yongming iniciou seu treinamento em artes marciais aos 5 anos de idade. Em 1994, ele fundou o Templo Shaolin no Zeuá, na cidade de Nova York. E agora tem filiais na Áustria, México, África do Sul, Chile, Trindade e Tobago e Argentina. O método de ensino do monge Shaolin é considerado único. Entre seus alunos, há cristãos, judeus, muçulmanos, budistas. E Shi Yongming quer que os recém-chegados observem uma aula antes de se inscreverem. Ele também quer que eles entendam a filosofia Chan, ou filosofia Zen. Primeiro, até mesmo as crianças. Shi Yongming says that Chan, or Zen philosophy, is simple. That is, heart to heart and mind to mind. He never tries to change others' beliefs. And that's a lie. That's a lie. Ok, yeah. E Shi Yongming diz que a filosofia Chan é muito simples, ou no caso a filosofia Zen, que é coração para coração e mente para mente. Ele nunca tenta mudar as crenças dos outros, que é uma mentira. She wants everybody to have an open heart or open mind and to respect their own body as a temple. E Shi quer que todos tenham um coração aberto, uma mente aberta, e respeitem seu próprio corpo como um templo. The Bible we just read says our bodies are the temple of God. E na Bíblia a gente acabou de ler que nosso corpo é templo de Deus. So if he's telling his students that their body is a temple, who do you think he wants to dwell in that temple? Então, se ele está falando para os alunos dele que o corpo é um templo, que espírito será que ele quer que fique dentro desse templo? Look at the image that is behind him on the wall of his temple in New York City. E observe a imagem que está atrás dele, no templo dele lá em Nova York. Shi Yongming says, let go of ego. That does not mean pride, it means your identity, the id. E ele fala, deixe de lado o seu ego. Isso quer dizer o id, a sua identidade. Mantenha a perspectiva e deixe a mente ser livre e flexível.
He says, maintain perspective and let your mind be free and flexible. Mantenha sua mente flexível, livre. E é isso. É que ele falou. É que eu já tinha falado o que ele falou. Revelation chapter 12, verse 7 through 9. I'm just going to highlight parts of it. Então vou destacar um trecho aqui do capítulo de Apocalipse que está apresentado na tela. There was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, but they prevailed not. Neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil or adversary, and Satan, Hasatan, the accuser, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão contra os seus anjos, mas não prevaleceu. Nem seu lugar foi mais encontrado no céu. E o grande dragão foi expulso. Sim, a velha serpente, chamada de Diabo, e Satanás, o acusador, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Let me go back here for a second. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. The word angels literally means in the original A of palavra the Greek, anjos, it means messengers. a palavra anjos, no literal do grego, significa mensageiros. Messengers bring messages. Messages are made up of words. Mensageiros trazem mensagens. Mensagens são feitas de palavras. Jesus says he is the way, the truth, and the life. E Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. But Satan is a liar. Mas Satanás é um mentiroso. These evil angels that were cast out of heaven, Esses anjos malignos que foram lançados para fora do céu, it is they that are inspiring the instructors in these arts. são esses anjos caídos que estão inspirando os instrutores nas artes marciais. Their thoughts become the instructors' thoughts. Os pensamentos deles se tornam os pensamentos dos instrutores. And those thoughts are what is passed to the students. E são esses pensamentos que são passados para os alunos. Isaiah chapter 14, verse 12 through 14. Então, parafraseando Isaías 14, 12 a 14 e Daniel 16 a 19. Speaking of Satan, the Lord says, Falando de Satanás, Deus fala: How art thou fallen from heaven, O Lucifer? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. Yea, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will be like the Most High. E Deus diz a Satanás: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, ou Lúcifer? Como foste derrubado por terra, o que debilitasse as nações, as tribos da terra? Pois disseste no teu coração: Eu ascenderei ao céu, e sim, exaltarei o meu nome e o meu trono acima de todas as estrelas de Deus. Também me assentarei no norte da congregação, aos lados do norte, serei como o Altíssimo. Satan said, I will sit also upon the mount of the congregation. Satanás diz que vai sentar ao monte da congregação. A congregation is a church. Uma congregação é uma igreja. It's us. A igreja somos nós. Satan said, I will put my throne where God's throne is supposed to be. Satanás falou que vai colocar o trono dele no lugar onde o trono de Deus deveria estar. Ellen White says the throne that God is to reign on is the throne of our hearts. E Ellen White fala que o trono que Deus vai lançar a chuva é o trono do nosso coração.
Satan said, in the sides of the north. E Satanás falou, nos cantos do norte. Listen to what it says in Psalms. It says, great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. It's speaking of us. That's Psalm Salmos. 48, verse 1. É Salmos, capítulo 48, versículo 1 a 2. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no Monte Santo, no seu Monte Santo, formoso de sítio e alegria de toda a terra, é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, on the sides of the north, the city of the great king. That is unreal. Ou seja, sobre os lados do norte, a cidade do grande Deus, do grande rei. Ou seja, isso é irreal. Satan understood that God dwells in his people, and he said, I'm going to take your throne. E Satanás fala para todas as pessoas, eu vou pegar o seu trono. All right. Now I would like to take a look at this next slide. This is startling what we're told. Satan is literally setting his throne upon the hearts of men. This next statement comes from Testimonies to Ministers, page 117 and 118. Listen to what we're told. As we near the close of time, there will be greater and still greater external parade of heathen power. Heathen deities will manifest their signal power and will exhibit themselves before the cities of the world. And this delineation has already begun to be fulfilled. When I read this, I thought, wow, someday in the future, we're going to see evil angels visibly manifest. Então, ao falar do Deus, o Rei do Norte, tem aqui o texto do livro Testemunhos Seletos para Ministros, páginas 117 e 118. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá um desfile externo cada vez maior de poder pagão. Divindades pagãs manifestarão seu poder e sinal, e se exibirão diante das cidades do mundo. E esse delineamento já começou a ser cumprido. Então, quando eu li isso, eu fiquei perplexo, porque a gente vai poder ver uma parte do lado espiritual, do mundo espiritual. What really caught my attention is when I read that last line. This delineation has already begun to be fulfilled. This was written over 100 years ago. E o que me chamou mais atenção foi a última frase. Esse delineamento já começou a ser cumprido. Isso foi escrito o quê? 100 anos atrás. What the servant of the Lord was describing is what we just read from Scripture. Satan and his fallen angels are going to manifest in human flesh. Part that really got my attention was the last part of that statement. And this delineation has already begun to be fulfilled. E a parte que mais me chamou a atenção desse texto é o final. E esse delineamento já começou a ser cumprido. Right now, we are seeing evil angels manifest in human flesh. E atualmente nós estamos vendo alguns anjos se manifestar em carne humana. Not only within the martial arts and yoga and the New Age, não apenas nas artes marciais, no yoga ou na nova era, but also in Hollywood and the music industry. Mas em Hollywood, na indústria de música também. We are seeing men and women that unknowingly have been possessed by Satan and evil angels. Estamos vendo homens e mulheres que, sem o conhecimento, foram possuídos por anjos malignos. This is where it gets good. Review and Essa parte Herald, fica bom. Review and Herald, October 22nd, 1895. The servant of the Lord says, with pity,
Our sovereign King and Savior has seen how his human agencies have been blinded by the deceptions of the enemy and have become victims of satanic cruelty. He has seen how Satan has exalted men and women simply for the purpose of casting them down, how he has flattered them in order to draw them into his net and destroy them. Jesus has looked upon the schemes by which Satan works to blot from the human soul every trace of likeness to God. E diz no livro Review in Herald, escrito em 1895 por Ellen White, com pena o nosso rei, soberano e salvador, viu como seus agentes humanos foram cegados pelos enganos do inimigo e se tornaram vítimas da crueldade satânica. Ele viu como Satanás exaltou homens e mulheres simplesmente com o propósito de derrubá-los, como ele os lisonjeou a fim de atraí-los para sua rede e destruí-los. Jesus olhou para os esquemas pelos quais Satanás trabalha para apagar a alma humana de todo traço de semelhança com Deus. Jesus saw human beings possessed by devils. He saw satanic agencies incorporated with men. Jesus viu seres humanos possuídos por demônios. Ele viu agentes satânicos incorporados aos homens. A própria marca dos demônios estava impressa no semblante dos homens, e as faces humanas refletiam a expressão das legiões do mal, com quais estavam possuídos. Jesus saw the bodies of men become the habitations for the degrading indwelling of demons. The senses, the nerves, the passions, and the organs of man were worked and controlled by supernatural agencies. Such was the prospect upon which the world's Redeemer looked. What a horrible spectacle for the eyes of infinite purity to behold. Wherein can Christ behold his image? Jesus viu os corpos de homens se tornarem as habitações para a habitação degradante de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os próprios órgãos dos homens eram acionados por agentes sobrenaturais. Tal era a perspectiva a qual o Redentor do mundo olhava, que o espetáculo horrível para os olhos de pureza infinita contemplarem. Onde ele pôde contemplar sua imagem? Then came Jesus to restore in man the image of his maker. He knows that a demon power is struggling in every soul, striving for the mastery and dominion. But Jesus came to break the power of Satan and to set the captives free. He came for but one purpose, and that was the salvation and the freedom of the lost. Então veio Jesus restaurar o homem à imagem de seu Criador. Ele sabe que o poder demoníaco está lutando em cada alma, lutando pelo domínio, o domínio para reinar. Mas breve, Jesus veio para quebrar o poder de Satanás e libertar os seus cativos. Ele veio apenas para um propósito, e essa foi a salvação, a liberdade, resgate, libertação, cura e restauração de todos os perdidos. Hosea chapter 13, verse 9 and 10. O Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thine help. I will be thy king, for where is any other that may save thee in all of thy cities? I will ransom you from the power of the grave. I will redeem you from death. O death, I will be thy plagues. O grave, I will be thy destruction, and repentance shall be hid from mine eyes. That means I will not change my mind. E diz em Oséias e também em Coríntios: Ó Israel, tu te destruísse, mas em mim está o teu socorro. Eu serei teu rei, pois onde está outro que possa te salvar em todas as tuas cidades? Eu os resgatarei do poder, da sepultura. Eu os resgatarei da própria morte. Morte, ó morte, eu serei tuas pragas. Ó sepultura, eu serei tua destruição. E o arrependimento estará oculto aos meus olhos.
não mudarei de ideia. When the soul surrenders itself to Christ, a new power takes possession of the new heart. A change is wrought which man can never accomplish for himself. It is a supernatural work, bringing a supernatural element into human nature. The soul that is yielded to Christ becomes his own fortress, which he holds in a revolted world. And Jesus intends that no authority shall be known in your soul but his own. Quando a alma se entrega a Cristo, um novo poder toma posse do novo coração. Ocorre uma mudança, o que o homem jamais poderá realizar por conta própria. É uma obra sobrenatural, trazendo um elemento sobrenatural para a natureza humana. A alma que se entrega a Cristo torna-se sua própria fortaleza, que ele mantém em um mundo revoltado. E pretende também que nenhuma autoridade seja conhecida nela, exceto a sua própria. A soul thus kept in possession by the heavenly agencies is impregnable to the assaults of Satan. For greater is he that is in us than he that is in this world. Yea, we are more than conquerors through him that loved us. And with him there can be no such thing as failure, loss, impossibility, or defeat. For we can do all things through him who strengthens us. Amém. Uma alma assim mantida em posse pelos agentes celestiais é inexpugnável aos assaltos de Satanás, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Sim, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E, com ele, não podemos haver perda ou fracasso, impossibilidade ou derrota, pois podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amen. Amém. Muito amém. Amém. Amen. I want to invite all of our watchers and brothers and sisters in Christ. Please join us again. In our next program, we're going to take an even deeper and closer look at the spiritual powers that are working within the martial arts and Eastern mysticism. So we hope to have that, ready very soon. Eu gostaria de convidar todos os irmãos e irmãs que estão aqui nos assistindo para ver o próximo episódio, porque eu vou me aprofundar muito mais sobre espiritismo associado com artes marciais e os temas que a gente estava abordando previamente. Dear Father in heaven, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you again for what you have done for us. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, em nome de Jesus, por toda a ajuda que o Senhor tem nos dado. Father, help us to see ourselves every day as who you have created and redeemed us to be. Ajude-nos, Pai, a olharmos para nós mesmos com os olhos que o Senhor tem para nós e os planos que tem para a nossa vida. Help us to know who we really are as sons and daughters of the Most High God. Ajude-nos a saber quem realmente somos diante dos olhos do nosso Criador. And Lord Jesus Christ, we invite you, take back the throne of our hearts that we have yielded to your enemy. E querido Senhor Jesus Cristo, nós te convidamos a tomar posse do trono que o inimigo tem tentado roubar. We ask you in faith and we thank you. In Jesus' name, amen. Te pedimos em fé e desde já somos muito gratos. Amém. Uau! Quanta coisa a gente aprendeu aqui hoje e nem deu tempo de terminar todo esse assunto ainda, né, William? Incrível o elo que ele trouxe na palavra de Deus com o que ele via naquele mundo que ele estava, né? Então, você que acompanhou até agora, vocês perceberam exatamente como que essa informação se cruza. E como é uma série muito boa aqui no canal, nós vamos deixar para uma terceira parte, para que você possa acompanhar em mais detalhes, para não ficar aquele vídeo tão longo, mas de uma forma objetiva, que você consiga compreender a mensagem
Exato, de conseguir também assimilar tudo que está falando, porque eu não sei vocês, mas a nossa cabeça assim, Foi ó, fez muita coisa. Exato. muito, muito em várias partes, porque a gente vê, né, quem já teve contato, né, o William comentou no vídeo de testemunho que ele conheceu isso na infância, né, e algumas outras pessoas que nos assistem, eu sei que também teve contato e conheceu, mas nunca parou para fazer essas relações que o Eric trouxe hoje aqui neste E é testemunho. incrível que ele falou que assim como Deus quer se manifestar em nós, o inimigo de Deus também quer se manifestar em nós. Então depende da via que nós abrimos, essa manifestação vai ocorrer, ou do Espírito Santo, ou de um espírito até de um demônio. Verdade. Então, assim, se você conhece alguém que está nesse meio e está sinceramente enganada, envie esses vídeos, envie o vídeo do testemunho, envie o vídeo aqui de hoje aqui, dessa parte que a gente estudou, e convida para vir assistir a continuação, Isso. que nós vamos trazer logo mais aqui no canal. Então, se você está animado com isso, já escreve aqui nos comentários, manda o link para alguém. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Saiba que a gente tem aqui toda semana um testemunho aqui no canal, toda sexta-feira. Aos sábados estamos fazendo estudos bíblicos e trouxemos esse adendo aqui, esse estudo a mais do testemunho do Eric Wilson, porque tinha muita coisa para ele falar e a gente não queria que ficasse resumido, a gente queria que ele explanasse ponto a ponto. Então, ele mesmo sugeriu, vamos fazer aí uma série de vídeos para a gente poder falar bastante sobre esse assunto. Exato. Conhecimento é a nossa arma contra o inimigo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida e nós nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Até Tá mais, bom? pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.